Olá, pessoal. Então a gente continua trabalhando alguns conceitos de hidráulica que serão importantes para os nossos projetos de água fria e água quente, também para os projetos de combate a incêndio, tá bem? Então é importante essa conceituação. Vamos fazer só uma pausa e tentar relembrar tudo que a gente veio aprendendo nessa aula. Nós começamos lá no projeto de água fria. Nós discutimos um pouco sobre o tipo de abastecimento, se ele é direto ou indireto, as componentes do sistema, falamos do hidrômetro e do cavalete. Depois fomos para dimensionar o reservatório, vimos que existem reservatórios superiores e inferiores, dimensionamos esses volumes. Depois fomos entender as componentes principais do sistema, os barriletes, as colunas de distribuição, os ramais e os subramais. Por que nós fizemos essa pausa? Porque nós precisamos agora dimensionar essas tubulações. E para dimensionar as tubulações, nós precisamos saber um pouquinho de hidráulica. Então nós entramos no primeiro vídeo, 1E sobre hidráulica, foi alguma conceituação básica de escoamento, massa específica, peso específico, densidade. O vídeo 2, falamos sobre a equação da continuidade. Lembrando, vazão que entra igual vazão que sai, certo? No vídeo 3, nós vimos a equação de Bernoulli, equação da conservação de energia. A carga, a energia numa seção é igual à energia em outra seção. E nós vimos uma coisa que é muito importante, que é a ideia de conservação de energia. Nós dissemos, olha, a energia, a carga disponível na seção 1 é igual à carga disponível na seção 2. Ou seja, P1 sobre gama mais Z1, vou inverter aqui a ordem, né? Mais V1 ao quadrado sobre 2G é igual P2 sobre gama mais V2 ao quadrado sobre 2G mais Z2. Olha, como a gente está somando essas coisas, fisicamente elas têm que ter as mesmas unidades, né? Então, por exemplo, se a cota está em metros, essa componente P sobre gama também está em metros. A gente chama isso aqui de carga gravitacional, carga de pressão, carga de velocidade. Essa carga de velocidade tem um nome bonito, taquicarga ou carga cinética, tá? Mas o importante é que nós estamos trabalhando com cargas. Dentro da engenharia hidráulica é muitos, mas pressão em metro, o que isso quer dizer? É porque, na verdade, nós estamos falando da carga de pressão, desse P sobre gama, entendeu? Como o gama do fluido é conhecido, a gente pode expressar assim, olha, a pressão no meu chuveiro tem que ser 1 metro de coluna d'água. O que isso quer dizer? Quer dizer que P sobre gama da água é igual a 1 metro. Professor, mas qual que é o sentido físico disso? O sentido físico disso é o seguinte: se você tiver um jato de água saindo com 1 metro de coluna d'água, significa que ele vai ser capaz de subir 1 metro de altura. Lembra que eu falei que para não ter reservatório com bombeamento, para ter só reservatório superior, a gente tinha que ter no máximo 9 metros de altura das edificações? Isso porque as instalações urbanas, dos sistemas de abastecimento, devem fornecer pressão mínima de 10 metros de coluna d'água. Significa que se eu faço um furo ali naquele tubo, essa água tem que subir pelo menos 10 metros. Então, esse conceito de pressão em metros é muito importante para nós, tá bem? A norma vai tratar muito da pressão em metros. Então, quando a gente trata de pressão em metros, a gente está tratando desse P sobre gama, tá bem? Vamos dar início nessa aula 1H aqui. Eu falei a equação de energia, né? Nós estávamos falando da equação de energia, que a carga H1 é igual H2. Ou seja, a energia na seção 1 é igual à energia na seção 2. Quando eu falo seção 1 e seção 2, são dois pontos distintos do escoamento. Por exemplo, daqui para lá. O que não é bem verdade. Por que não é bem verdade, professor? Porque existem perdas. Existe atrito do fluido com a tubulação. Existe, por exemplo, na formação de T's aqui, existe o choque das partículas para poder, olha,
A gente viu lá, o T entrava por aqui e saía aqui por baixo. Existe choque das partículas. Então, existe uma série de mecanismos de perda de carga. Nós vamos falar de dois, que é o atrito e esse choque, essa formação de turbulência, que faz com que as energias vão se perdendo ao longo do caminho. Então, para eu sair, você imagina que eu tenho uma tubulação e vou do ponto 1 para o ponto 2. Se eu desconsidero as perdas, eu falo que a carga no ponto 1 é igual à carga no ponto 2. Quando eu considero as perdas, eu falo que a carga no ponto 1, a energia disponível no ponto 1 é igual à energia disponível no ponto 2 mais o quanto eu perdi para ir de 1 a 2. Esse aqui é a parcela de perda de carga. Vamos ver de novo? Olha, a carga no ponto 1 é igual à carga no ponto 2 mais o quanto eu perdi de energia para ir de 1 para 2. Ok? Se eu estiver indo nessa direção. Tá bem? Olha, isso quer dizer que a energia se conserva, mas ela se conserva no sistema todo. Essa energia se transformou em calor, se transformou em outras coisas. Tá bem? Então, essa é o conceito da equação de energia, né? Dizer que para eu ir de um ponto para o outro, eu preciso perder uma certa energia. Agora, como que a gente calcula essa perda de carga? De que ela depende? Depende de vários fatores. Depende do material, da tubulação, do escoamento. Se eu tenho velocidades mais lentas no meu escoamento, eu tenho um tipo de mecanismo de perda de carga, que é o atrito das camadas de fluido. Se as velocidades são mais altas, o mecanismo muda. O mecanismo de perda de carga vai ser a formação de vórtices. Por quê? As partículas começam a bater nos acabamentos da tubulação. A tubulação não é perfeita, ela tem microprotuberâncias. Esse choque do fluido com esse acabamento faz formação de vórtices, isso faz com que perde energia. Depende do tipo de fluido, fluidos mais viscosos, menos viscosos, e depende das características geométricas do escoamento, tá? da minha tubulação. Como que a gente calcula a perda de carga? A norma brasileira, a NBR 5626, fala para a gente usar a fórmula universal. Olha, a gente recomenda usar a fórmula universal sempre. Como que é a fórmula universal? Eu falo, olha, ΔH sempre. Como que é a fórmula universal? Eu falo, olha, ΔH, a perda, é igual a um fator de atrito vezes o comprimento da tubulação dividido pelo diâmetro vezes a velocidade ao quadrado sobre 2g. Então, isso também tem unidades de metro. Quantos metros, a gente fala, quantos metros de coluna d'água eu perdi para ir de um ponto para o outro. A gente já sabe desse conceito de metro de coluna d'água. Esse fator de atrito aqui é uma incógnita. Por quê? Depende da velocidade do escoamento, depende do material, da tubulação, depende da viscosidade, da massa específica, depende de um monte de coisa. Isso faz com que a aplicação prática da fórmula universal tenha menos campo. A gente aplica menos a fórmula universal. Apesar da norma dizer, olha, sempre que for possível, universal. Mas a norma fala também, quando não for possível, vocês podem usar fórmulas empíricas. Por quê? Porque esse F aqui, a gente calcula ele a partir de um ábaco, que eu tenho várias curvas para vários tipos de material, tá? Aqui na nossa disciplina, nós não vamos usar esse ábaco. Por quê? Alguns pesquisadores, ao longo do último século, foram para laboratório e fizeram testes para várias tubulações, para vários materiais, para vários diâmetros, e chegaram em equações que são equações experimentais, mas que para aquelas tubulações, para aqueles materiais, servem muito bem. A norma indica, por exemplo, essa equação de Fair-Whipple-Sial. Então a gente tem, por exemplo, para aço galvanizado, para latão ou cobre, para conduzindo água fria, conduzindo água quente. Nós temos uma outra que é a equação de Flaman, ou se for ferro fundido. Mas eu vou discutir melhor essa equação. Veja só, eu tenho, falando que a vazão é igual a uma constante, essa constante vem
dos ensaios de laboratório, igual esses expoentes, ensaio de laboratório. D é o diâmetro, J é a perda de carga unitária. Isso quer dizer o seguinte: esse J é igual à perda de carga total dividido pelo comprimento da tubulação. Então, se eu tiver, imagina o seguinte, olha, eu vou fazer um experimento simples aqui. A minha tubulação tem 10 metros. E eu fui lá e medi a perda de carga. Como que eu meço essa perda de carga? Olha, a carga na seção 1 é P1 sobre gama, V1 ao quadrado sobre 2G, mais Z1. Se a tubulação está na horizontal, isso vai ser igual a P2 sobre gama, mais V2 ao quadrado sobre 2G, mais Z2, mais a perda de carga. Lembra? Carga na seção 1 é igual a carga na seção 2, mais a perda. Se a tubulação está na horizontal, a cota Z1 é igual a cota Z2. Pela equação da continuidade, a gente sabe que se aqui eu tenho um diâmetro D e aqui um diâmetro também D, a gente sabe que A1 V1 é igual a A2 V2. Se é o mesmo diâmetro, a área é igual, ou seja, V1 é igual a V2. Então, esse termo também se cancela. Então, uma forma de medir perda de carga em laboratório é colocar um medidor de pressão na seção 1 e na seção 2 e dizer, olha, a perda de carga é igual a P1 menos P2 sobre gama. Então, a gente consegue medir isso daqui. 2 sobre gama. Então, a gente consegue medir isso daqui, tá? Então, os cientistas foram no laboratório, fizeram uma série de medições para diferentes tubos, tá? E esse J é a perda de carga entre duas seções, ok? Só para a gente saber como que isso pode ser feito em laboratório. Eu vou pegar aqui que está menos rabiscado. A gente pode escrever o seguinte, olha, que Q é igual a 57,85, J a 0,571, D a 2,71. Se eu quisesse saber o J, o que eu faria? Faço Q dividido por 5,785, dividido ainda por D a 2,70, isso elevado a 1 sobre 0,571. Eu vou colocar no material de apoio, isso aqui vai ser o meu J. Eu vou colocar no meu material de apoio essas equações já em forma de J, ou melhor, em forma de ΔH, porque ΔH vai ser J vezes L. Porque a gente vai usar mais as equações já na forma ΔH, tá bem? E aí também vou deixar especificado qual deve ser a unidade da vazão e do diâmetro. Mas é só para a gente ver e entender de onde veio essas equações. Lembrando, são equações de laboratório, então só vale quando fala para tubos de PVC rígido, porque esse Bzinho é uma constante que está na equação. Então, se está falando que é para tubo de PVC, essa equação aqui só serve para tubo de PVC. Se está falando que é para tubo de aço ou ferro fundido, para água fria, isso só serve para água fria. Por que água fria, professor? Porque a água quente muda a viscosidade, então o atrito é menor, tá bem? Então as equações práticas têm essas limitações. A equação universal não tem. Como ela já considera todas essas características do fluido e do tubo, ela serve para tudo, é por isso que chama equação universal. As fórmulas práticas, elas têm suas limitações, mas são muito úteis, porque o processo de cálculo SF não é tão simples. Então, aqui na disciplina, nós vamos usar as fórmulas práticas. Inclusive, dentro da engenharia hidráulica, principalmente para abastecimento de água urbana, também se usam as fórmulas práticas, tá bem? Vamos fazer um exercício rápido aqui, gente. Se eu tiver um tubo de PVC para transportar uma vazão de 16,2 metros cúbicos por hora de água, o diâmetro externo do tubo é de 60 milímetros. A espessura da parede, 3,5 milímetros.
Nessas condições, determine o diâmetro interno do tubo. Bom, olha, eu tenho aqui o diâmetro externo, 60 milímetros. A parede mede 3,5. Então, o diâmetro interno vai ser quanto? Vai ser 60 menos 2 vezes 3,5. 3,5 é a espessura da parede. Então, item A, 60 menos 2 vezes 3,5. Isso vai dar 53 milímetros, ok? A perda de carga usando a expressão de Flaman. Olha, a expressão de Flaman é essa aqui que a gente viu, PVC, tá? Eu acabei de fazer essa inversão. Vamos fazer de novo? Perda de carga unitária é o meu J. J vai ser igual, olha só. Preciso isolar esse J aqui. Então, eu vou passar esse 57,85 dividindo o Q. Vou passar esse D a 2,71 também dividindo o Q. Então, eu tenho Q dividido por 57,85 de vezes D a 2,71. Como o J está elevado a 0,57, eu posso elevar essa expressão a 1 sobre 0,571. Então, esse é o meu J. O Q a gente vai ter que colocar em alguma unidade, o D em alguma outra unidade, tá bem? Eu vou pegar essas unidades para a gente e vou colocar a resolução desse exercício lá no material de apoio, tá certo? Então, depois desse vídeo, corre no material de apoio que eu vou colocar a resolução dele lá escrita em PDF, tá certo? Até já, pessoal! No próximo vídeo, nós vamos ver é, outro tipo de perda de carga, que são as perdas de carga localizadas. São aquelas dentro das conexões. Por exemplo, se eu tenho uma tubulação que faz uma curva, eu perco carga para fazer essa curva, porque existe choque da partícula, etc. Nós vamos ver isso no próximo vídeo, tá bem? Até lá!